Rapaziada, tem jogador que nem está mais no esporte. Nem está mais no esporte. Mas pode trazer para o esporte, para os cofres do clube, uma bolada, um grande dinheiro, uma dinheirama aí. Um caminhão de dinheiro. E o esporte pode se fazer mais uma vez na bufunfa, através de um jogador que era da base. Vamos contar isso aqui. Jogador que está sendo sondado pelo esporte, bem conhecido da torcida rubro-negra, está prestes a voltar para o clube. A gente vai ver toda essa repercussão de Gustavo, meia que já passou pelo esporte aqui e foi vendido para a Arábia, na época para o Shabab Al-Ali. E aí o esporte está possivelmente sondando o atleta para repatriá-lo. Também vamos falar sobre uma fala, um pequeno trecho que foi no Instagram do Cast FC, do Daniel Paulista, falando como o Lucas Lima vai jogar. Será que vai jogar aberto mais? Será que vai jogar mais centralizado? Ele deu o caminho das pedras para como o Lucas Lima vai jogar. Essas e outras notícias do esporte a gente vai falar aqui dentro de poucos instantes depois da vinheta. Fica aí. Meus amigos, precisamos falar da Montenegro Cargas. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar a sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com a modalidade de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e preço justo, hein? A Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil e inclui prazo de entrega em propostas para variados trechos do contrato, no sentido de garantir e atender necessidade dos nossos clientes. Montenegro Cargas, a melhor do Brasil, hein? Transportando compromisso. Muito bem, meus amigos, Janderfute de volta, e aí, peço a você que deixe o like, se inscreve, compartilha para os grupos de WhatsApp que você tem, da família, né, o grupo do Facebook também, que você esteja aí, né, participando, manda para os grupos aí, manda para o Facebook. Lembrando que Janderfute também tem no Facebook. Tem uma página do Janderfute no Facebook, então, @Janderfute no Face, @Janderfute no Instagram. No Instagram, você não segue lá no Instagram? Então, vai lá, @Janderfute, e aqui também. Tem um Pix colaborativo aí, ó, para você ajudar o canal, ok? Precisando para que você incentive o trabalho aqui, até porque eu vivo disso aqui, desse canal. Então, eu peço a colaboração de vocês, tá? E também tem o Seja Membro. Você pode ser membro do canal e logo mais à frente a gente faz sorteios aqui, como já fiz a primeira vez aqui para vocês, tá? Mas vamos lá. Vamos ao que interessa. Tem muitas notícias do esporte. Que história é essa de bolada, né? De jogador que pode dar um grande dinheiro para o clube. Essa notícia veio à tona hoje em alguns portais de futebol no Brasil, mas também em algumas páginas do esporte, né? Precisamente ali, páginas no Twitter, no X. E aí eu vou falar para vocês, mostrar aqui para vocês, né? Sobre isso. A gente também vai fazer um react do Daniel Paulista só no Instagram sobre uma fala sobre Lucas Lima, né? Lucas Lima que recentemente fez ali a coletiva, né? E falou bem do Daniel Paulista, se sentiu muito lisonjeado ali de trabalhar com o Daniel. Então, como eu tenho falado a vocês, o clima do esporte mudou e isso é culminante para o esporte, preponderante ali para o esporte mudar a sua aura, digamos assim, para que o esporte mude esse clima, e já está mudando de fato. E aí tem o jogo contra o Ceará. Tudo pode acontecer nesse jogo. O esporte pode criar um fator positivo para o Campeonato Brasileiro a partir desse jogo, e aí ganhando o seu jogo. Mas, primeiramente, a gente vai aqui falar sobre esse jogador, que trata-se do Lucas Zucarello. É um jogador que era da base do esporte, sendo que o esporte não conseguiu manter firme, né, o jogador no mercado para dentro do clube, né, não conseguiu se manter o jogador no clube, e ele também preferiu, né, assim como seu agente também, sair para o Vasco.
E aí ele no Vasco está sendo destaque e o Barcelona entrou na parada pelo jogador. Essa é a história dessa contratação do Barcelona, possivelmente essa compra. E o Sport não tem porcentagem de clube formador, mas o Sport conseguiu amarrar uma boa porcentagem em cima do jogador numa futura venda. Ou seja, se ele for vendido como tá para ser vendido agora para o Barcelona através do Vasco, ele vai dar aos cofres do Sport 45% dessa venda do Barcelona dessa compra, né, do Barcelona para o Vasco. E aí o Sport entra nessa parada pela porcentagem. E aí eu não sei se mais à frente o Vasco vai querer oferecer alguma quantia para o Sport para comprar, né? Vai querer comprar a quantia? Eu acho que não, é muito difícil. Então o Sport provavelmente, né, vai ter esse direito. Mas vamos mostrar aqui essa postagem do SofaScore do Leão. Um abraço aí para essa página. Sigam lá no Twitter, no X, né? Vamos lá, tem aqui, ó, 45% dos 15 milhões de euros limpo daria por volta dos 42 milhões e 500 mil reais para o Sport. Se o clube tiver direito aos 45 do valor total, contando o bônus, faturaria quase 57 milhões de reais com a venda do Luquinhas. Barcelona, e aí tem Palco do Sport, uma página Palco do Sport. Barcelona prepara a proposta de 15 milhões de euros, mais 5 milhões em bônus para tirar Lucas Zucarello, de apenas 18 anos, do Vasco. E aí tá o Lucas, essa joia do Sport. E aí vai se repetindo de 2021 para cá, vai se repetindo uma celeuma de jogadores da base que vem dando dinheiro para o Sport. Primeiro foi o Gustavo, que a gente vai falar daqui a pouco. E também, se eu não estou enganado, o Gustavo saiu por quase 13 milhões de reais, né? O Gustavo teve essa venda. Aí o Mikael, que foi a maior venda acima do Gustavo, teve a venda naquele momento maior. Aí logo em seguida, em 2023, teve a venda do Pedro Lima, né? Aliás, em 2024 teve a venda do Pedro. Esse ano, possivelmente, pode ser que o Zé Lucas seja negociado, porque é o capitão da seleção brasileira sub-17. E também, agora, o Zucarello, o Lucas Zucarello, que é um jogador que passou pela base do Sport, cria oriunda do Sport, porém, o Sport, né, teve que negociar, né, o jogador com o Vasco, e aí que segurou 45% do seu passe. Então, eu acho que o Sport, mais uma vez, vem provando de que, de fato, aquela coisa que sempre a gente falava todo ano, de que a base é o futuro do clube, e etc, etc, isso está se concretizando no Sport. Então, de fato, isso é uma baita notícia para o Sport. O Sport que vem aí de investimentos pesados e não conseguiu traduzir isso para dentro dos cofres do clube, não conseguiu ter o retorno desses investimentos até o exato momento. Foi no caso do Matheus Alexandre, que foi do Carlos Alberto. O Gustavo Coutinho, não houve uma devolução desse investimento. Não houve a devolução do investimento do Romarinho, não houve a devolução do investimento do Fabrício Domingues. Não houve o retorno ainda. Digamos assim, houve a questão do Sport voltar, e aí teve um pequeno retorno aí considerável, porque o Sport voltou, mas estou falando dentro do campo, né, de dar títulos, de dar coisas importantes aos jogadores, ao clube, né, que dá coisas importantes ao clube. Ainda não teve esse retorno, ainda, por isso que eu estou falando ainda, não teve. Então, o ano de 2025 foi muito pesado, mais de 60 milhões o Sport gastou com contratação, com compras. E o Sport precisa repor o que gastou, né? E aí seria interessante pra caramba o Zucarello. Seria, sem dúvida, uma das maiores transações para o bolso do Sport, né? Vai chegar ali no top 3, com certeza, pelo valor aí que está sendo estipulado. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí do clube a respeito do Lucas Zucarello. Matéria do GE, gente. Matéria do GE que retrata sobre o Gustavo
né? Foi pego de surpresa, né? Do nada. Vocês estão reparando que as notícias de negociações do esporte estão repetidas? Porque o Gustavo, no início do ano, também foi um jogador que foi sondado pelo clube. Então, assim, parece que realmente o esporte está fazendo Ctrl-C, Ctrl-V de janeiro. É o que parece. Mas vamos lá. Matéria aí para vocês. Gustavo. Sport foi proposta por Gustavo para repatriar Gustavo, formado no clube. Leão tenta empréstimo de 6 meses do jogador que vendeu ao Al-Ahly, né, que é o Shabab Al-Ahly, dos Emirados Árabes em 2022. Aí tem aqui. O Sport formalizou nesta semana uma proposta para ter de volta o meia Gustavo, de 22 anos, jogador revelado pelo clube e que foi vendido ao Shabab Al-Ahly 2022. O atleta atualmente está no Al-Ittihad Kalba por empréstimo, ou seja, nem no Shabab Al-Ahly ele conseguiu se firmar, gente, tá? No Al-Ittihad Kalba por empréstimo. E aí o GE apurou que o Leão tenta o retorno do jogador para atuar nos 6 meses restantes da temporada. O clube rubro-negro tenta a vinda como o Al-Ahly, pagando os salários integrais e como a princípio não agradou ao time árabe. Ou seja, lógico, né? O Sport vende o jogador para o clube árabe, né? Claro que o jogador vai querer vir para o Sport, logicamente, porque aqui é uma vitrine até melhor para ele, até questão de seleção brasileira, né? E da base, digamos assim, porque quando ele estava no Sport, ele jogava na seleção, ele era jogador da seleção da base. E aí, gente, e o clube árabe não vai facilmente olhar isso com bons olhos, logicamente. Tem aqui, ó, Gustavo se destacou em 2021 na disputa na Série A e o Sport negociou 75% dos direitos do atleta por 2 milhões e 200 euros, o equivalente a 11,6 milhões na cotação da época. Naquela temporada, aos 19 anos, o meia fez 2 gols e deu 4 assistências em 40 jogos disputados. Nos anos seguintes, no futebol árabe, marcou 5 gols e deu 5 assistências em 64 partidas. Engraçado, no terreno brasileiro, dentro da casa dele, ele conseguiu fazer muito menos. Ele fez 2 gols e 4 assistências. Lá, ele distribuiu mais, né? 5 gols, 5 assistências, jogando no futebol árabe, com 64 partidas. Tá aqui o Gustavo. Então, rapaziada, o Gustavo é um jogador que interessa ao esporte, é um jogador que, de fato, o esporte já vem sondando já há um tempo, não é a primeira vez. Não é a primeira vez. É um jogador que tem uma certa qualidade técnica. Muita gente olhava pro Mikael como mais craque do que ele, porque fazia gols, estava mais próximo do gol. E eu não conseguia ver isso. Eu conseguia ver que o Gustavo é mais jogador do que o Mikael. Na época, muita gente se apaixonava pelo Mikael, mas eu acho muito, muito mais jogador Gustavo. Um jogador que tem uma visão de jogo e tal. Porém, ele não é o mesmo Gustavo de 2021, né, gente? A gente, às vezes, tem que parar com essa visão atravessada de que o jogador vai se repetir como jogou no passado, né? E isso prejudica muito a questão do apoio, né? Confunde esse apoio com fanatismo, sei lá, com cegueira, né? O jogador, ele tá abaixo do nível, de fato, hoje. Eu tô falando hoje. Tanto é que ele saiu do Shabab Al-Ahly. Ele não tá, ele tá no Al-Ittihad, né? O Ittihad Kalba. Então, é um jogador, de fato, que tem uma mobilidade dentro do campo. Porém, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Que muita gente esquece. Quer conhecer esse lugar maravilhoso de paisagem natural que fica em Pombos? Meus amigos, essa natureza maravilhosa fica na Chácara Vale das Pedras, que fica ali em Pombos. Você quer conhecer esse lugar maravilhoso, viver esse conforto natural diante de bela paisagem? É só você entrar em contato com a Chácara Vale das Pedras, lugar marcante para pessoas marcantes. Que é, rapaziada, a questão de que ele não gosta. Eu vejo muita gente falando que
Não, pô, contrata ele pra botar na ponta. Ele não gosta de jogar de ponta. Eu me lembro que na época, quando o Florentino botava, ele se abusava um pouco. Chegou a dar entrevista falando que jogar no meio campo. Isso já dizendo tudo, né? Porque, tipo, você tá sendo entrevistado, como é que você gosta de jogar? Eu não gosto muito de jogar, eu confesso que eu não gosto de jogar muito na ponta, não. Eu gosto de jogar mais pelo meio. Então ele chegou a dar essa declaração. Mas ele disse, né, até na entrevista, para também dar um embromation, né, para não ficar tão feio, falar que, tipo, mas eu tô à disposição, até porque jogador não tem que escolher posição se quer jogar, né? Mas ele não rendia na ponta. Muita gente esquece isso, que quando ele jogava na ponta, ele era nulo. Quando ele jogava centralizado, aí sim, ele conseguia render o futebol dele. Então, eu não traria o Gustavo para ser ponta. E aí eu tenho uma outra pergunta para você. Você traria o Gustavo para o Sport para jogar no meio no lugar de quem? Sérgio Oliveira tem qualidade apurada, jogador que não precisa provar nada para a torcida do Sport. Sério mesmo. Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele é um jogador que já tem a realidade dele, já construiu a história dele. Então não precisa provar nada. Ele precisa jogar a bola. Mas provar alguma coisa que sabe jogar ou não, ele não precisa provar nada para a torcida do Sport. Nem para a torcida nenhuma. Para a torcida nenhuma. Outra coisa, Lucas Lima já tem um grande potencial, é o dono do time. Um dos donos do time é o camisa 10 do time. Então, assim, Gustavo já perde para Sérgio pelo investimento. Um cara que ganha praticamente 700 mil de salário, não vai cair para o banco para um Gustavo, garoto novo ali. Um garoto. Não vai. Aí tem e ainda mais ele tá com mais ritmo do que o Gustavo. O Gustavo não vem jogando tanto tal, né? Tem a questão da adaptação também. O jogador, quando passa muito tempo fora, quando volta, tem que se adaptar, né? E tem a questão do Lucas Lima ser um cara que flutua. E justamente sobre o Lucas Lima que eu vou falar mais agora, né? Que é sobre a fala do Daniel, sobre como ele vai jogar. Mas o Gustavo, gente, sinceramente, ainda tem um Atêncio. Agora, se você falar para mim, a gente vai mandar, o Sport vai mandar embora, vamos dizer que fosse isso. Johan ou Titi Ortiz, que possivelmente tem times querendo ele, para trazer o Gustavo. Aí eu concordo. Porque eu vejo que o Gustavo tem mais potencial e é melhor do que o Johan, é melhor do que o Titi Ortiz. Então, assim, dá para trabalhar legal. Mas, para titularidade, eu acho muito difícil. E botar na ponta um cara feito Gustavo, ao invés de um Atêncio, eu acho que é um pecado. Então, assim, eu vejo por essa ótica aí. Eu não sei o que você acha, mas esteja convidado a falar aí. Passada a régua aí. No Gustavo, eu queria falar agora dessa fala aqui do Daniel Paulista sobre o Lucas Lima, né? Como o Lucas Lima vai jogar. Ouçam aí as palavras do técnico Daniel Paulista, né? Que tá ansioso, né, para a reestreia do Sport no jogo contra o Ceará. Então, ouçam aí. Lima, é utilizá-lo mais no meio ou muitas vezes como ele jogava de ponta pela direita? O que é que você pensa sobre esse jogador? Não, eu acho que é um atleta que tem altíssima capacidade técnica de passe, de trato com a bola, com a equipe jogando, com a equipe ofensiva, no momento de organização ofensiva, eu acho que a gente não pode perder o Lucas jogando aberto, assim como um ponta. Eu acho que ele tem que ter liberdade de vir construir para o meio campo. É claro que no momento defensivo, defendendo do momento do jogo, até para ele não ter tanto desgaste, de ter tanta combatividade dentro do meio campo, que eu vi muitas vezes ele vindo na hora de defender um pouco mais ali pela direita, em outros jogos, né, antes da gente. Pode ser uma situação, mas é uma coisa que ainda eu preciso trocar um papo com ele, para ver se ele se sente confortável fazendo isso, né, onde ele se sente melhor. Eu acho que isso também tem que ser levado em consideração, para que a gente consiga potencializar um atleta, porque um atleta de muita capacidade, de muita qualidade, a gente tem que tentar inserir ele nessa montagem de modelo de jogo, onde ele vai conseguir render, tanto ofensivamente quanto defensivamente, para a equipe. Aí, né, meus amigos, o Daniel, ele é muito bem explicado nele, né, na questão das coletivas, né, ele amadureceu demais, o Daniel, e ele fala bem sobre a questão do Lucas Lima. A qualidade técnica que ele tem, jamais você tem que pensar em botar ele de ponta. Aí, ele deixou em aberto
a questão do Lucas querer jogar onde ele quer jogar, onde ele se sente bem, onde ele vai render mais. E aí, já estou avisando de agora, dia 19/6, quando sair a próxima escalação, e você vê o Lucas lá de ponta, não reclame mais com o treinador. Não reclamem mais com o treinador, porque o treinador já deu a opinião dele aqui. O Lucas Lima, para mim, tem que ser, pela qualidade técnica, tem que jogar no meio campo. Mas eu tenho que conversar com ele para saber o lugar que ele acha que rende mais, o que ele pode. Porque eu vejo que a galera acha que o jogador não tem o querer, tá ligado? Tá pensando que é pelada, é? Que vai jogar, o cara joga de volante, vai ter que jogar de zagueiro. Não é assim não, pô. Tipo assim, o jogador, ele tem essa vontade de jogar, onde se sente mais à vontade, e o treinador, ele, vamos dizer assim, ele aceita isso, ele absorve isso. Então, se o Lucas Lima, nos próximos jogos, aparecer de ponta, pode ter certeza que o Lucas Lima que está querendo jogar naquela posição. E aí a gente entende o porquê que ele era botado sempre ali. Isso se acontecer, mas a gente vai ter que aguardar os próximos capítulos aí do Daniel Paulista no comando técnico do Sport. Dá a tua opinião, o que vocês acharam, né? O que vocês acharam aí do vídeo sobre essas possíveis notícias do clube? A questão da bolada aí que o Sport está para receber com essa possível venda em cima do jogador que era da base do Sport, Lucas, e também sobre Gustavo voltando para o Sport, se queria, não queria, o porquê, e também a questão da fala, né, do Daniel Paulista sobre o Lucas Lima. Abraço, até mais, fica tranquilo que agora vai ter o Mundial, meu amigo. Agora é Botafogo e PSG. Que jogão, hein? Abraço.